muitas vezes na nossa história podemos afirmar que a frase "foram felizes para sempre" é verdadeira. A realidade é bem diferente, né? É que existem momentos de desafios e momentos de calmaria, momentos em que nós somos felizes também, mas todos são momentos, momentos de reflexão, momentos de felicidade, momentos de uma vivência mais intensa e momentos de desafios bastante grandes. E hoje, aqui, neste vídeo, nós vamos falar sobre um livro muito polêmico, que se chama Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Um autor extremamente polêmico, que muita gente adora e outros odeiam, mas que a verdade é que ele é bastante conflitante. E aí a gente precisa ler os livros dele para poder, que são 3, né? Para a gente poder entender o seu pensamento e conseguir desmistificar o que ele fala. Concordar ou não vai depender de cada um. Cada um vai ter a sua opinião. E é claro que também não vamos concordar com tudo que ele fala. Mas o interessante é que este autor, que é um filósofo, ele traz essa visão da história da humanidade, não só do lado biológico, não só do lado histórico, mas também deste lado filosófico, com muitas questões que ele coloca para a gente nos seus livros, principalmente neste, que foi o primeiro livro dele, escrito em 2011. A realidade é que todo mundo que lê os livros dele sai incomodado com alguma coisa, porque ele nos leva a pensar, faz muitas perguntas como filósofo que é, e coloca essa história da humanidade de uma forma diferente da qual nós estamos acostumados a ler. Olá, eu sou Heloísa Magrinho, sou especialista em transformação ágil digital, sou professora dos cursos de MBA, formação e certificação de gerentes de projetos e de agilidade, além de ser consultora e também ser mentora e coach executivo. E aqui nesse canal nós falamos sobre todos estes temas. Então, o meu convite para você é que você leia esse livro, Sapiens, uma breve história da humanidade, para que você consiga entender toda essa colocação filosófica que o autor coloca a respeito da evolução da humanidade e veja como você pode utilizar essas informações, esse conhecimento, para poder te ajudar no alcance da sua meta, para que você também consiga entender a relação entre a evolução da humanidade que ele traz, os questionamentos que ele faz e como esses questionamentos podem ser adequados para a sua evolução e o alcance da sua meta. Pois cada um de nós, com certeza, será impactado de uma forma diferente por esse livro e terá questionamentos diferentes. Então é muito importante que todo mundo leia o livro, não só assista aquilo que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Sendo assim, como é que você responderia às 3 principais questões que este livro se propõe a responder? A primeira é: por que só nós, Homo sapiens, sobrevivemos e conseguimos dominar o mundo, evoluímos a ponto de nós dominarmos o mundo? Se na mesma época outros homos, né, outros homos que não Homo sapiens, também coexistiram. Por que só nós conseguimos? Né? E então, por que só nós sobressaímos as outras espécies? O que o Homo sapiens teve de diferente dos outros homos que apareceram na mesma época na face da Terra? A segunda questão: você acha que a nossa capacidade criativa, ela teve influência na nossa evolução? Será que esta capacidade fez naquela época e faz ainda hoje alguma diferença nessa nossa evolução? E, finalmente, a terceira e mais difícil questão de responder: a evolução nos traz felicidade? A evolução da humanidade nos trouxe, o homem é mais feliz hoje do que era lá atrás no início, quando ele ainda era só o Homo sapiens? E hoje, a nossa evolução, a evolução que nós estamos tendo ou que nós estamos nos propondo a ter quando alcançarmos a nossa meta, ela vai nos trazer felicidade? Essa é a grande questão. A evolução nos traz felicidade? Então, neste livro, o autor ele fala sobre a evolução da humanidade através de 3 grandes revoluções. A primeira foi a revolução cognitiva. Aconteceu cerca de uns 70 mil anos atrás, quando o Homo sapiens começou a desenvolver essa sua habilidade conectiva. Com isso, ele desenvolveu o quê?
esta língua complexa, essa linguagem mais complexa, que evoluiu até essa nossa forma de expressão que temos hoje. E esta linguagem que nós desenvolvemos nos deu a capacidade de nos comunicar e de atuarmos em comunidades, de nos reunirmos em comunidade. E essa capacidade de linguagem e esta reunião que nós desenvolvemos em comunidade é que nos deu a possibilidade de nos desenvolvermos e chegarmos ao que nós somos hoje, uma espécie dominante dentro do nosso planeta. Nesse período, a humanidade desenvolveu a ficção, ou seja, a criação, por exemplo, de mitos, da religião, de contar histórias, a nossa capacidade de criar coisas que estão só na nossa imaginação, que não são palpáveis realmente. Então, o homem cresceu, existe até algumas pessoas que comentam esse livro que falam, né, da teoria da fofoca, porque o homem cresceu através, desenvolveu, se juntou em grupos através da sua capacidade de comunicação e da sua capacidade cognitiva de criar coisas através da sua imaginação. Primeiro ele imaginou e se comunicou e criou, então, essa parte de mitos, essa parte que hoje a gente desenvolveu. Se a gente pensa bem, o dinheiro é um mito, o Estado como governo é um mito, né? Foi tudo criação, invenção do homem. Então o homem teve a capacidade de inventar aquilo que fez com que ele crescesse, de se organizar, como a gente costuma dizer, né? E unindo cada vez mais um número maior de pessoas em torno da sua comunidade. Neste período, o homem ele era nômade e ele era um caçador e coletor, ou seja, ele colhia o que ele encontrava, ele caçava para sobreviver e ele não tinha uma morada fixa, ele era nômade. A segunda revolução, ela é a revolução agrícola, que é quando o homem se fixa, e ela aconteceu mais ou menos há uns 12 mil anos atrás, que é quando o homem começa a se fixar na terra. E aí ele começa a plantar para colher. Ele deixa, ele abandona aquele hábito de ser um caçador-coletor. Ele passa a ser um produtor. Então ele produz, cultiva a terra e produz o seu alimento. Com isso, segundo o autor, ao longo do tempo, o homem vai sendo mais seletivo nos seus alimentos. Isso tornou o homem um pouco mais fraco e também por ele ter uma menor gama de escolha dentro da sua alimentação. Ele se alimenta de coisas que ele planta, ele seleciona o que ele vai plantar. Antes ele comia o que ele caçava o que tinha pela frente, né? Então, nesse momento, ele passa a ser a revolução agrícola. A revolução agrícola foi boa, teve um lado menos bom, mas ela trouxe o poder da terra. Com isso, ela trouxe as disputas sociais. Então, ela trouxe as desigualdades sociais. Aí surgiram as doenças, claro que a exploração do meio ambiente, porque o homem começa a mudar o ambiente ao seu redor. E aí o homem fica, então, restrito àquele seu local de trabalho e ele começa a ter um trabalho árduo, ele vê a importância do trabalho árduo e competitivo, porque começa a ter a competição entre quem produz mais, competição da terra, etc. Então, essa foi a Revolução Agrícola. E a terceira revolução é a Revolução Científica, que surge na Europa no século XVI. Essa revolução ela trouxe uma profunda mudança na forma com que o homem vivia e na sua visão de mundo. Que a Revolução Científica aconteceu com o advento da ciência moderna, onde o homem começa a evoluir muito mais cientificamente e tecnologicamente. E ela acontece através da observação, da experimentação, do método científico, que é como nós trabalhamos hoje. Isso foi bom porque permitiu ao homem ter uma visão maior do mundo, do universo, um conhecimento mais profundo através da ciência do mundo onde nós vivemos, principalmente da natureza e do universo. Essa revolução, como a gente percebe, ela desenvolveu uma série de inovações científicas e inovações tecnológicas, que moldaram esse nosso mundo moderno, desde a Revolução Industrial até a Revolução da Informação. Este livro foi escrito em 2011. Então, ele antecede a esse movimento que nós temos hoje sobre a inteligência artificial. Embora a inteligência artificial faça parte dessa revolução científica, mas ela não está assim descrita de uma forma clara aqui neste livro. Porém, outras, como a parte de robótica e outras coisas que já existiam mais em 2011, são bem descritas aqui
como evolução tecnológica. Mas é claro que a inteligência artificial faz parte, né, de toda essa evolução tecnológica. Se vai surgir uma outra revolução baseada na inteligência artificial daqui para frente, a gente não sabe. O futuro é que vai nos dizer. Porém, nesse livro, depois do autor passar com a sua visão polêmica sobre todos os fatos históricos, os fatos biológicos, científicos, éticos da humanidade desde o seu surgimento até os dias atuais, ele ainda deixa para a gente várias outras questões que também são bastante polêmicas, que nos faz pensar, nos tira da nossa zona de conforto. As 3 perguntas finais que ficam são: o que nós queremos nos tornar, como humanidade e como pessoa? O que nós podemos fazer para que isso aconteça? E a última dúvida que fica é: seríamos nós animais que pensam que se tornaram deuses? Esse no livro é um gancho para o outro livro do autor, mas para mim, na verdade, o que eu entendo que o autor está colocando nessa pergunta é sobre como nós, homens, hoje, do ponto de vista ético, como é que nós pensamos sobre a decisão que nós temos que ter sobre o futuro nosso, o futuro dos outros animais e o futuro do nosso planeta. Então, esta é uma questão que fica para mim no final deste livro. O que é ético e o que não é do que nós estamos fazendo sobre o futuro do nosso planeta e o futuro da nossa própria espécie. Então, após vocês lerem este livro, que é o que eu recomendo para que vocês tenham a sua própria opinião sobre ele, pensem sobre estes temas. E principalmente depois que você pensar sobre as respostas da importância do uso da criatividade para a evolução e se a evolução nos traz felicidade, pense a respeito da sua meta e como é que você responderia a estas questões em relação à meta que você colocou dentro do Diário da Conquista para você alcançar. Longe eu de ser uma filósofa, mas querendo instigar uma reflexão mais profunda sobre a meta de quem está seguindo o Diário da Conquista, de forma a fazer com que vocês consigam se mover e julgar da melhor forma possível o que é necessário para você alcançar a sua meta. Aqui no Diário da Conquista neste mês, nós temos uma ferramenta chamada Roda da Fortuna. Esta Roda da Fortuna é uma série de questões, né, essa ferramenta, que eu sugiro que vocês respondam. Ela pode ser respondida de 2 formas. A primeira é você pegar as questões, colocar, né, no papel e sortear e responder pelo menos 5 delas que você consiga sortear. A outra é você escolher quais dessas questões você quer responder, quais delas são mais relevantes para você responder nesse mês, de forma que elas possam te ajudar dentro da evolução que você precisa ter para alcançar a sua meta neste mês. Pois este mês a meta é a gente trabalhar com a cultura. E o que é cultura? Cultura, no nosso conceito, aqui no nosso Diário da Conquista, segundo Selma Lagerlöf, ela é o que fica quando você esquece tudo que você aprendeu. Então, cultura é uma coisa que mexe com a nossa cabeça. E é o que sobra do que a gente aprendeu. É aquilo que a gente vai aplicar na nossa vida daqui para frente. Sendo assim, eu recomendo que você se envolva em atividades culturais para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, pois essa é a melhor forma de você aprender com o coletivo, de aprender com os outros. Então, essa experiência será muito boa para o seu conhecimento e para o seu aprofundamento cultural. Esta troca faz com que a cultura fique enraizada em você e te ajude a alcançar a sua meta. Agora, caso você chegou até aqui comigo e não tem o Diário da Conquista, o link está aqui embaixo, tá? No texto abaixo desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal que todos os meses nós temos a leitura e o link entre o livro e o Diário da Conquista aqui para você conseguir nos seguir.